Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, começo esta declaração política com uma referência à celebração do primeiro aniversário da Constituição dos Juntos pelo Povo enquanto partido político. Como todos sabem, o Partido Juntos pelo Povo nasceu num movimento de cidadãos que reuniam um conjunto de pessoas preocupadas com os problemas do seu cotidiano e que decidiu exercer o seu direito de cidadania participativa. Além do mais, foi a única forma encontrada pelo movimento para contrariar todo o processo burocrático e impeditivo da participação política dos cidadãos e que acontece com todos os movimentos de cidadãos que queiram participar em atos eleitorais, além das eleições para as autarquias locais. Embora sendo um direito que assiste a todos os cidadãos, a verdade é que o surgimento dos Juntos pelo Povo causou algum incómodo àqueles que se autoproclamavam democratas e pensavam ser senhores da democracia, ou donos da própria democracia. No fundo, o que aconteceu a 27 de janeiro de 2015 foi a efetivação de um direito constitucionalmente consagrado e que consubstancia o exercício do direito de cidadania que assiste a todos os cidadãos. Hoje, passados 12 meses, o movimento que já exercia poderes locais no Conselho de Santa Cruz e nas suas 5 freguesias tem assento parlamentar neste Parlamento, permitindo o exercício de um direito, mas principalmente de um dever para com o povo que os elegeu. Mantém-se os Juntos pelo Povo enquanto um movimento, tal como se encontra plasmado nos estatutos do partido, que agrega em círculo aberto homens e mulheres que secundarizam a velha dicotomia esquerda-direita e que acreditam que o exercício de participação política carece de uma nova metodologia, diferente e construtiva, propondo a valorização do cidadão politicamente ativo. Rege pelos princípios democráticos do liberalismo social tradicional e preconiza a liberdade e a igualdade como valores indissociáveis e basilares da sociedade portuguesa, cuja matriz social basista e plural assegura um incentivo continuado da participação dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Mas, senhoras e senhores deputados, e no seguimento do que aconteceu nas eleições à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no passado mês de março, em que foi notório o elevado número de partidos políticos a concorrer, acontece que no dia 24 de janeiro houve também um elevado número de candidatos às eleições presidenciais, algo a que nós não estávamos habituados. E o resultado foi o que se viu. Logo na primeira volta, ficou decidido como novo Presidente da República o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, a quem este grupo parlamentar endereça os parabéns pela sua vitória e deseja que, no exercício das suas funções presidenciais, este senhor Presidente, novo Presidente, tenha um papel ativo, diria mesmo que se distancie da passividade do cavaquismo e, no âmbito das suas competências, procure seriamente colaborar na resolução dos reais problemas da população portuguesa. Senhoras e senhores deputados, nós não precisamos de mais VPNs, BES, BANIFs e etc. Precisamos de políticos que tenham consciência ética e moral que os ajude a discernir a ação política em prol do bem comum da atividade política em benefício de elites e interesses lobistas. Contudo, senhoras e senhores deputados, há um elemento crucial e que possivelmente é menosprezado: os números da abstenção. Falamos de 49,93% de eleitores que não votaram. Foram cerca de 4.700.000 cidadãos que decidiram não votar. Isto é preocupante. Estamos a falar de um direito e um dever cívico que foi duramente conquistado pelos nossos antepassados e que hoje é considerado inútil. São várias as pessoas que nos dizem: votar para quê? Isto só piora. Ninguém quer saber de trabalhadores, os políticos são os piores, enfim. Mas então, por que é que isto tudo acontece? Senhoras e senhores deputados, o exercício do poder político é uma atividade nobre, é uma atividade de responsabilidade e compromisso. Por isso, a Casa da Democracia deve ser um exemplo, tanto a Casa da Democracia cá na região autónoma da Madeira como a nível nacional. Mas é preciso pensar e refletir. Como queremos que os cidadãos se sintam mobilizados para exercer o seu direito e dever de cidadania, se estão constantemente a ser surpreendidos por medidas que beneficiam um grupo cada vez mais reduzido da população e agravam as condições de vida da maioria da mesma?
Como se justifica um agregado familiar em que ambos os elementos oferem o salário mínimo, com filhos na escola e as despesas inerentes ao facto dos filhos estarem a estudar, ou que vivenciam uma situação de desemprego e vêm-se emergir de um sistema social burocrático que a única coisa que consegue é ver reduzida a sua dignidade cada vez que têm que expor essa situação social. Ou seja, há outro fator que também nos preocupa e que merece a reflexão. Como é que um ex-deputado que exerce 3 mandatos e ao fim de 12 anos tem direito a subvenções, sendo que um cidadão normal precisa de chegar aos 66 anos para ver a sua reforma? E muito mais haveria para dizer. Pois, senhoras e senhores deputados, é necessário mudar a forma de ser e de estar na política para que esta seja mais acreditada e para que as pessoas possam, assim, valorizar a política e os políticos e possam ir, então, votar quando são chamados a tal. Muito obrigado.